You are now unmuted. Bem, gente, boa noite. Eu estava aguardando aparecer algum aluno, mas eu não sei se foi algum problema na configuração aqui da sala. Na hora que eu fui configurar, eu já tentei mudar e não estou conseguindo. E como não apareceu ninguém, eu vou deixar algumas informações gravadas. Depois eu marco outra aula com vocês, porque eu vi que tem alguns alunos online, mas não apareceu ninguém aqui na sala de conferência. Infelizmente, eu vou gravar aqui. Depois eu posso usar até os mesmos textos que eu estou trazendo e passo para vocês em um outro momento. Vamos lá, para vocês não perderem, pelo menos vou gravar pelo menos uns 10 minutos aqui. Então, onde a gente vai ver hoje é a questão dos verbos na abordagem gerativista. Na próxima semana é que nós vamos ver os advérbios. Para hoje é só verbo para não ficar muito assunto. Então, para o gerativismo, o verbo vai ser concebido como um predicador, certo? O predicador, ele é um elemento em torno, corrija aqui, eu estou vendo agora que eu errei aqui, botei trono, em torno do qual a sentença se organiza. Ou seja, então os predicadores, eles são os núcleos dos sintagmas. Então o verbo é um predicador, o substantivo é um predicador, né, que ele é o núcleo do sintagma nominal, preposição é um predicador e assim por diante. Então, o verbo é um predicador, então significa que o verbo é o núcleo do sintagma verbal, ok? Felizmente não tem ninguém para tirar dúvida e perguntar, mas vocês vão assistir, se tiver alguma dúvida, vocês anotam e vê num outro momento, a gente marca uma outra hora. Então, os predicadores dão forma à sentença ao requerer a presença de outros termos na frase, para que esta tenha sentido, certo? Então, os predicadores são os núcleos, como eu acabei de dizer, só que o núcleo sozinho, ele não tem sentido. Então, ele vai requerer, o predicador é justamente esse núcleo que vai requerer a presença de outros elementos para que uma frase tenha sentido, certo? Então, esses termos exigidos pelos núcleos predicadores são denominados argumentos. Então, voltando, os núcleos são os predicadores e os termos que são exigidos pelos predicadores são os chamados argumentos. Então, as sentenças têm, portanto, termos núcleos, que são os predicadores, e os seus complementos, que são os argumentos. Então, vamos lá. Argumentos são, nessa abordagem, argumentos são os complementos. Só que, vamos prestar bastante atenção. Na gramática tradicional, nós estamos estudando aqui o verbo. Os complementos do verbo, ou complemento verbal, são o objeto direto e o objeto indireto, apenas o objeto direto preposicionado. Só isso. Mas aqui para o gerativismo nós vamos ver que há uma diferença. Então as funções sintáticas ficam reduzidas. Nós vamos ver isso daqui a pouco, porque eu estou aqui já noutra informação. Então, para o gerativismo, as funções sintáticas ficam reduzidas a núcleo predicadores, seus respectivos argumentos, que os complementam, os especificadores que estabelecem as propriedades referenciais e os adjuntos que fornecem as informações acessórias. Eu vou explicar isso aqui, depois eu volto para essa questão aqui do que são os argumentos, né? Que a gente vai ver isso daqui a pouco. Vai aparecer uma aluna. Dá aqui um tempinho para ver se ela liga o microfone. Um minutinho. Ela está sem microfone. Bom, enquanto Jeane. Como foi que eu escrevi aqui? Enquanto Jeane procura o microfone, eu vou continuar. Cadê o microfone de Jeane? Então, para o gerativismo, as funções sintáticas são reduzidas aos núcleos, certo? Os predicadores, os argumentos, que nós vamos ver depois o que é isso, que são os termos exigidos pelos predicadores,
os especificadores, que estabelecem as propriedades referenciais, e os adjuntos, que fornecem as informações acessórias. Então, vamos vejando aqui. Retomando aqui, para o gerativismo, nós temos as seguintes funções. Funções sintáticas: predicadores, argumentos, especificadores e adjuntos. Vamos ver cada uma dessas. O microfone de Jeane não apareceu até agora. Então, predicadores. Jeane, você está sem microfone? Cadê você? E interessante que aparece um A aqui. Aparece um A em vez do microfone. Não sei o que é isso. Bem, Jeane, você está me ouvindo? Enfim. Os predicadores, vamos ver cada um dessas funções aqui. Predicadores são os núcleos. Então, são os núcleos que nós já conhecemos. Nós temos 5 tipos de sintagmas, é isso? Então, cada sintagma é nucleado por exemplo, um sintagma nominal tem como núcleo o substantivo, sintagma verbal tem como núcleo o verbo, e assim por diante. Então, esses predicadores são esses núcleos, que pode ser substantivo, verbo, advérbio, a preposição. Esses são os termos que são conhecidos como predicadores. Os argumentos são os complementos. Aqui. Depois eu vou explicar direitinho que são argumentos. E os especificadores são os determinantes, aqui que nós já conhecemos desde a aula 2, que são determinantes do nome. Temos artigo, temos os pronomes adjetivos, e o adjetivo também é um determinante, embora ele também faça parte do sintagma adjetival, mas também ele pode ser um determinante, porque ele é um especificador também, é um determinante do nome, certo? Então, aqui são os argumentos, que são complementos, especificadores e predicadores. Tem mais um aqui só na próxima página. E ainda os adjuntos, que são termos acessórios, ou seja, esses adjuntos eles podem ser retirados da oração sem prejuízo do seu sentido. Eu vou mostrar exemplos. Então, vamos ver aqui daqui a pouco os argumentos, o verbo. Existem argumentos do nome também. Por exemplo, o conhecido complemento nominal da gramática tradicional, ele é um argumento do nome. Mas aqui hoje nós vamos ver apenas os argumentos do verbo, porque é o foco da nossa aula. E os adjuntos aqui eu vou dar exemplos de cada um deles. Então, aqui, argumentos do verbo pode ser o argumento. Então, os argumentos, como eu estava voltando para a página anterior, a gente viu que os argumentos são o quê? São os complementos, sendo que na gramática tradicional, os complementos do verbo são apenas objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado. Aqui, nessa abordagem, os argumentos do verbo não são apenas os objetos. Os argumentos do verbo também, nos argumentos do verbo, entra também o sujeito, certo? Então, quais são os argumentos do verbo? São de 2 tipos. O argumento chamado externo, que é o sujeito, e os argumentos internos, que são os complementos. Então, para essa abordagem, não importa se o complemento seja objeto direto, ou se é objeto indireto, se é objeto direto preposicionado, como na gramática tradicional. Essa análise até fica mais simples, apenas argumentos internos, que são os complementos do verbo, que pode ser objeto direto, objeto indireto, são apenas argumentos internos. E aqui o argumento externo é o sujeito. Então, nesse raciocínio aqui, partindo disso aqui, nós vamos ter alguns tipos de verbo que vocês viram no texto da aula 8. Como eu acredito que deu algum problema, não apareceu nenhum aluno para perguntar, vocês vão assistir com calma e depois vocês vão anotando todas as dúvidas, que eu vou marcar um outro momento para vocês perguntarem à vontade, ok? Eu vou abrir um outro dia, vou marcar com vocês, também na próxima semana, um dia só para vocês tirarem as dúvidas. Um dia que eu não vou gravar a aula só para vocês, vou abrir a sala para vocês tirarem as dúvidas. Então vamos lá, por isso que eu vou aqui até, estou indo rápido. Nesse caso nós vamos ter
Verbos que não exigem nenhum argumento são os chamados verbos inargumentais. Veja, que não exige argumento. Apareceu mais um aluno, o Luziel também está sem microfone. Verbos inargumentais, então, os quais na gramática tradicional são conhecidos como impessoais. Esses são verbos que não exigem argumento algum. Nem o argumento sujeito, certo? Nem argumento complemento. Mas preste bastante atenção. Na gramática tradicional, por exemplo, deixa eu dar primeiro esses dois exemplos aqui. Tá me ouvindo, Luziel? Estava preocupada porque não apareceu ninguém e eu achei que tinha dado algum problema na configuração. E eu já comecei a aula. Você começa a acompanhar a partir daqui, porque eu já estou gravando, senão vai ficar muito repetitivo. Qualquer dúvida você me pergunta. Então aqui, verbos que não exigem argumento, ou seja, não exige nem argumento sujeito, nem argumento externo, nem argumento que são os complementos, os argumentos internos. Então, por exemplo, nevou, certo? Chove, né? Verbo chover, verbo nevar, esse tipo de verbo, né? Relampejar. Ah, ok. Eu achei que tinha dado algum problema na configuração, porque eu vi alguns alunos na sala e não tinha entrado nenhum aqui. Por enquanto só apareceu Jeane e ela está sem microfone. Eu acho que ela não está ouvindo. Eu já perguntei e ela não respondeu. Então, Luziel, como eu esperei e não apareceu ninguém, eu comecei, aí você começa a acompanhar. Eu vou até voltar, até porque fica. Eu estou na segunda página. Vou voltar rapidinho, até que fica melhor para os outros, certo? Vou mostrar só o que é mais relevante aqui, certo? Então, nós estamos vendo aqui o verbo numa abordagem gerativista. Então, nessa abordagem, o verbo vai ser concebido como predicador, certo? O que é predicador? Ih, aqui tem algum barulho aí. Eu acho que foi no seu microfone, talvez, não sei. Ou alguém está tentando entrar. Bom, predicador é elemento em torno do qual a sentença se organiza. Então, os predicadores são os núcleos dos sintagmas, certo? Estou explicando o que eu já expliquei. Então, o verbo, ele é um predicador e ele é um núcleo do sintagma verbal. Então, em torno desse núcleo, certo? Aqui é em torno do qual, aqui, corrijo, aqui é em torno desse núcleo se organiza a sentença. Então, o verbo é o núcleo do sintagma verbal, certo? Então, os predicadores, eles requerem a presença de outros termos, ok? Porque uma oração não tem só um núcleo, certo? Então, ele requer a presença de outro termo. Então, esses termos são chamados de argumentos, ok? Então, aqui. Então, os argumentos são os complementos, certo? Os argumentos são complementos, certo? E para o gerativismo, as funções sintáticas ficam reduzidas a predicadores, aqui, argumentos, especificadores e adjuntos. Então, são só essas 4 funções para a abordagem gerativista. Então, os predicadores são os núcleos, que pode ser substantivo, verbo, advérbio, preposição. São aqueles núcleos dos sintagmas que nós já conhecemos, certo? Substantivo é o núcleo do sintagma nominal, o verbo, o núcleo do sintagma verbal. E o que interessa aqui hoje é o verbo. Então, o verbo é um predicador, ele é o núcleo do sintagma verbal. E ele vai requerer a presença de outros termos, que são os argumentos. Então, os argumentos são os complementos, certo? Os complementos. Então, os argumentos do verbo são os complementos do verbo, que nós vamos ver na próxima página. Os especificadores são os determinantes, que nós já vimos na aula 2, né? Artigo, pronome adjetivo, adjetivo. Vamos para a próxima página, eu já tinha explicado isso. E os adjuntos são termos acessórios, podem ser retirados da oração sem prejuízo do seu sentido. E prestem bastante atenção. Na gramática tradicional, o advérbio, ele tem a função sintática de adjunto adverbial. Nessa abordagem, não. O advérbio nessa abordagem vai ser um predicador, certo? O que vai ter a função de adjunto seria, por exemplo, as locuções que têm valor de advérbio. Eu vou dar
exemplo, certo? São aquelas locuções que têm valor de advérbio. Por exemplo, que dão aquelas características circunstanciais, em circunstância de tempo, de lugar. Eu vou dar exemplo. Então, vamos para os argumentos. Existem os argumentos também do nome. Por exemplo, o complemento nominal é um argumento do nome substantivo. Mas o que está interessando aqui a nós são os argumentos do verbo, certo? Então, aqui, preste bastante atenção. Na gramática tradicional, os argumentos a gente viu que são complementos. Os complementos do verbo são apenas os complementos verbais, ou seja, objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado. Ainda tem umas gramáticas que trazem objeto relativo, objeto circunstancial. Para essa abordagem, entra dois tipos de argumento. Argumento externo, que é o sujeito, entra como se fosse um complemento do verbo, porque é requerido pelo verbo, por alguns verbos, não todos. Há alguns que a gente vai ver que não requerem esse argumento externo. E os argumentos internos, que são os complementos. Aí aqui, para essa abordagem, não interessa se o complemento é objeto direto, se é indireto, se é objeto direto preposicionado. Para essa abordagem, que fica até mais fácil, nós temos os complementos como argumentos internos e pronto, certo? Então, partindo daqui, nós vamos ver alguns tipos de verbo, que eu estava explicando quando vocês entraram. Verbos que não exigem nenhum argumento são os chamados inargumentais. Os que na gramática tradicional são conhecidos como impessoais, ou seja, não tem sujeito, não tem pessoa, impessoal. Certo? Para esse verbo aqui, ele não exige o argumento externo. Só que nesse caso aqui específico, ele não exige argumento externo nem interno. Ele não tem argumento algum, certo? Então, aqui, nevou no vale ontem, na África chove bastante. Então, esses verbos aqui, eles não precisam de sujeito e nem pedem complemento, Mas atenção, uma coisa bem interessante, que não está no texto da aula. O verbo haver, na gramática tradicional, ele é também tido como impessoal. O verbo haver no sentido de existir. Porque há casos em que o verbo haver, ele é pessoal. Quando ele é auxiliar, ele pode até ser conjugado, né? Nós havemos de estudar, nós havemos, ele é pessoal. Mas há casos, né? Quando o verbo haver no sentido de existir, por exemplo, ele é, ou indicando o tempo passado, ele é impessoal. O que é que significa? Que ele não tem o argumento externo do sujeito, sendo que ele tem complemento, certo? Então ele não seria inargumental, ele tem apenas um complemento interno, ele seria monoargumental. Eu vou dar um exemplo, certo? Deixa eu colocar no presente. Por exemplo, há 3 alunos na sala. Então, como esse verbo ele é impessoal, ele não requer um sujeito, veja que ele está no singular, porque 3 alunos não é sujeito. Por isso que ele não precisa concordar com o verbo, só precisa concordar com o sujeito. Se eu colocar no passado, fica a mesma coisa. O verbo só precisa concordar com o sujeito. Então, como esse 3 alunos não é sujeito, o verbo fica no singular, porque ele é impessoal. Certo, gente? Então, aqui, ele é um verbo inargumental? Não. Ele é um verbo monoargumental, porque... Deixa eu escrever aqui de novo. Porque 3 alunos é o complemento, é o objeto direto ou o argumento interno. É o argumento interno. Ok? Olha. Havia 3 alunos. Não há o argumento externo, que seria o sujeito, mas há o argumento interno. Então, havia 3 alunos. Esses 3 alunos complementa, que é o complemento do verbo haver. Se eu falar apenas havia,
não vai ter sentido. O verbo precisa de um complemento. O complemento é esses 3 alunos. Então, esse complemento aqui é o argumento interno. Então, esse verbo aqui, ele é monoargumental, ele não é inargumental. Inargumental são só esses aqui. Choveu, nevou, trovejou, relampeou. Só um minutinho. Deixa eu ligar esse ventilador. Então, prosseguindo. Então, inargumental ou inargumentais são esses verbos aqui, como nevou, trovejou, relampeou, relampejou, tanto faz, é sinônimo. E porque eles não têm nenhum argumento externo nem interno. Que tem apenas argumento, por exemplo, interno, um exemplo é o verbo haver. Ele não tem sujeito, mas ele tem um complemento. Não dá para dizer apenas havia, não tem sentido. Eu posso dizer apenas chove, choveu, tem sentido, mas eu não posso dizer apenas havia. Então, esse haver aqui, no sentido de existir, haver indicando tempo decorridos, por exemplo, tem gente que diz, tem muita gente que diz, houveram, deixa eu pensar aqui, casos estranhos, está errado. Houve casos estranhos, porque esse não é sujeito, não precisa concordar, o verbo fica no singular. Também indicando tempo decorrido. Haviam 2 anos, não é haviam 2 anos, é havia 2 anos. Há 2 anos que eu estudo no IFPB. Há 2 anos, não é no plural, é no singular. Havia pessoas lá, isso. Não é haviam, é havia mesmo no singular, Luziel. Então, aqui, havia é impessoal. Pessoas vai ser havia é impessoal. Pessoas é o complemento, é o argumento interno, certo? É havia. E lá da ideia de circunstância, que a gente vai ver exemplos daqui a pouco. Então, prosseguindo, senão não termino hoje tão cedo. Então, um tipo é esse que a gente viu, inargumental. Outro tipo é verbos que exigem apenas o argumento externo que exerce a função de sujeito, ou seja, são os chamados verbos, aqui da gramática tradicional chama de intransitivos, ou seja, eles têm o sujeito, mas ele não pede o complemento, ok? Eles são monoargumentais. É o contrário desse havia que não tem a apostila. Esse havia, ele é monoargumental também, só que ele não precisa do sujeito, ele precisa do complemento. Aqui, ele precisa do argumento externo, mas não precisa de complemento. Exemplo, Paulo morreu. Então, aqui eu tenho o argumento externo, que é o sujeito Paulo, mas não tem complemento. Esse aqui também ele é monoargumental, ele tem apenas um mono de um, ele tem apenas um argumento que é o sujeito, Paulo. Joaquim corre na praia todas as manhãs. Então, aqui, Joaquim é o argumento externo. Corre, aí você vai dizer, e na praia todas as manhãs? Aqui na praia todas as manhãs não são complementos o verbo correr. Você pode colocar apenas Joaquim corre, que a oração tem sentido completo. Na praia todas as manhãs são adjuntos, certo? O que a gente viu, os adjuntos dão essas informações acessórias, porque eu posso retirar essas informações e a oração continua com sentido. Então, aqui na praia seria o que a gente chama na gramática tradicional, adjunto adverbial, seria adjunto adverbial aqui de lugar, na praia, e adjunto adverbial de tempo todas as manhãs. Sendo que para aqui a gente não vai chamar de adjuntos adverbiais, não, chama apenas de adjuntos, ok? Porque o advérbio aqui, ele faz parte do núcleo do sintagma adverbial. Então, a gente não leva em conta, isso aqui não é um advérbio. Isso aqui, na verdade, se eu for colocar na árvore, isso aqui por exemplo, é um sintagma preposicional. Sendo que aqui, as circunstâncias de... Eles são acessórios aqui. Ele informa circunstância aqui de lugar e de tempo. Não são complementos aqui desse verbo. O complemento desse verbo aqui, ou argumento, é apenas o argumento externo, que é o sujeito, que é Joaquim.
Adelson, que o seu microfone não está... como é que eu estou falando se ele não está ouvindo? Adelson está dizendo que não está ouvindo, o microfone dele não está aparecendo. Ah, tá. Eu estava já escrevendo aqui, Adelson, que seu microfone não estava aparecendo. Jeane também está na sala, mas o microfone dela não está aparecendo. Eu acho que ela não está ouvindo. Então, voltando aqui, se não me perco. Luziel, exatamente. Voltando um pouquinho para sua pergunta, porque fica difícil olhar para cá e depois olhar para cá. Exatamente, havia pessoas e não haviam. O correto é havia no singular, ok? E as circunstâncias, exatamente, lugar e tempo, são adjuntos. Não precisa dizer que são adjuntos adnominais. Para essa abordagem são adjuntos, ou seja, informações acessórias. Você pode retirar que a oração continua com sentido. Jean também está sem microfone. Continuando, um outro tipo são verbos que exigem o argumento externo e apenas um argumento interno, ou seja, são verbos biargumentais. Eles exigem dois argumentos, que é o argumento externo, que é o sujeito, e um só argumento interno, ou seja, um complemento. Então, são os verbos biargumentais, que são os verbos chamados de transitivos. Deixa eu voltar para cá. São os verbos chamados de transitivos na gramática tradicional, que pode ser transitivo direto ou indireto. Para essa nossa abordagem aqui não importa. E também, o que é interessante nessa abordagem é que também são os verbos de ligação da gramática tradicional. Que, para a gramática tradicional, os verbos de ligação, eles ligam um predicativo ao sujeito. Então, aqui, nessa abordagem, o predicativo do sujeito é visto como um argumento, ou seja, como um complemento. Certo? Então, no primeiro caso, que é, ou seja, o verbo transitivo da gramática tradicional, o complemento é um objeto, né, que pode ser direto ou indireto. E no segundo caso, o complemento é um predicativo. Vamos ver os exemplos. Então, Flávia recebeu o prêmio pela vitória. Então, aqui, esse aqui é um verbo biargumental. Ele tem dois argumentos. Primeiro argumento aqui externo, Flávia, certo? E o Flávia recebeu o prêmio e aqui é o complemento, é o argumento interno, que equivale ao objeto direto, certo? Pela vitória já seria um acessório, um termo acessório. Henrique foi um belo atleta olímpico. Veja, aqui é um verbo de ligação, sendo que aqui é o sujeito, o argumento externo, e aqui na gramática tradicional seria um predicativo do sujeito, aqui ele é argumento interno. Então, o argumento interno você não precisa, é apenas argumento interno, tanto faz ser objeto direto, como objeto indireto, como predicativo do sujeito, são argumentos internos. Vocês só precisam diferenciar o argumento externo do argumento interno, porque o externo equivale ao sujeito e o interno equivale a esses complementos, que pode ser objeto, pode ser o predicativo do sujeito. Então, observação importante. Verbos que tomam complementos indicadores de lugar, como verbo ir e vir, que algumas gramáticas consideram como verbo intransitivo, aqui eles são considerados transitivos, certo? Não são intransitivos como na gramática tradicional, porque a gramática vai dizer, por exemplo, acho que eu não trouxe exemplo, deixa me ver. Não, eu vou colocar um exemplo aqui na caixa de diálogo. Vou ao mercado. Então, a gramática vai dizer que esse verbo aqui ele é intransitivo, e porque ao mercado é só uma circunstância de lugar. Só que se eu falar apenas vou, vai ficar sem sentido, a não ser que eu esteja respondendo alguma pergunta. Alguém faz... Você vai ao mercado hoje? Eu vou falar, vou.
Só que o objeto aí ficou implícito, né? Vou ao mercado, tá ficou já na pergunta. Na resposta ficou implícito. Então, nessa abordagem, verbos ir e vir são considerados transitivos, ou seja, eles requerem argumentos internos. Então, quando eu digo vou ao mercado vai ser o argumento interno, vai ser um complemento. E não um adjunto, porque se eu retirar, a oração fica sem sentido. Ok? Vou ao mercado, a mesma coisa. Venho da rua, venho do mercado, a mesma coisa. Ah, Jeane, você tá. Sim, o seu microfone agora está aparecendo. Não, mas você antes não estava. O seu microfone não estava aparecendo. Eu achei que você nem estava ouvindo. Então, o mercado seria. Aqui, ao mercado seria o argumento. Argumento interno. Não importa se é. Aqui no caso seria um objeto indireto, porque tem a preposição, né? Mas para essa abordagem a gente não vai se preocupar se é objeto direto ou indireto. Só na hora de colocar na árvore, porque aqui seria, na verdade, o sintagma preposicional. Sendo que porque tem uma preposição, mas ele continua sendo um. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Aqui é um sintagma preposicional, mas é um termo acessório. Aqui é um sintagma preposicional, mas é um argumento. Ele não é adjunto, como esse aqui. Esse aqui ele é um argumento, ou seja, ele é o argumento interno. Ele complementa o verbo. Ah, tá, Jane, mas estava aparecendo que você estava na sala sem o microfone. Bem, vamos para o próximo. Mas não tem problema, depois vocês escutam com calma, porque vocês vão escutando, vão fazendo pausa para entender melhor. E eu abro um dia só para tirar as dúvidas. Então, verbos que exigem um argumento externo, que é o sujeito, e dois argumentos internos. São os verbos veja que triargumentados, ele tem 3 argumentos. O sujeito mais 2 complementos. Ele é triargumental. Ou predicadores de 3 lugares, conhecido na gramática tradicional como verbos bitransitivos. Vamos prestar bastante atenção aqui, que vocês vão precisar para a próxima atividade. Olha só, ele exige o sujeito mais 2 complementos. Então vamos lá. Paulo deu o livro de presente a Rita. Vamos analisar isso aqui. Argumentos. Paulo, o livro e a Rita. Esses são os argumentos. É assim que vocês vão fazer. Argumentos. Paulo, o livro e a Rita. Quem adjunto de presente? Porque eu posso tirar esse de presente e a oração continua com sentido. Eu posso falar Paulo deu o livro a Rita. Eu posso tirar esse de presente, que ele não vai ter prejuízo algum para o sentido da oração. Então, isso aqui é um adjunto, ok? Então, aqui, vamos analisar argumentos. Paulo, o livro e Rita. Argumento externo, Paulo. Argumentos internos, o livro e a Rita. Não importa se é objeto direto ou objeto indireto. O livro e a Rita são argumentos internos, sendo que na gramática tradicional deu objeto direto, o livro. A quem? Objeto indireto, a Rita. Então aqui seria objeto direto, aqui objeto indireto. Nessa abordagem vai ser o livro e a Rita são argumentos internos. Não faz diferença. Na hora de colocar na árvore, aqui a gente vai ver que a única diferença aqui que vai ser um sintagma preposicional e aqui um sintagma nominal. Mas ambos são argumentos internos. Um outro exemplo. Beto, que eu peguei o texto da aula. Beto deixou Ana na escola. Numa análise tradicional, a gente vai ver Beto deixou Ana na escola, que na escola não seria... Na escola seria, na análise tradicional, apenas uma adjunta adverbial de lugar. Só que se eu tirar na escola, vai ficar sem sentido. Beto deixou Ana. Aliás, não ficaria sem sentido, mas adquiriria um outro sentido. Beto deixou Ana na escola, no sentido que ele deixou, no sentido de levou.
Se eu falar Beto deixou Ana, fora de contexto, vai entender que Beto namorava Ana, era casado com Ana e a deixou. Diferente de Beto deixou Ana na escola. Não dá para tirar na escola porque vai ter prejuízo para esse sentido aqui. Então vamos ver quais são os argumentos. Os argumentos internos. Então aqui nós temos dois argumentos internos. Ana e na escola. Então o que seria aqui? Ana seria o argumento que equivale ao objeto direto e na escola seria o argumento, se bem que não seria, seria um outro complemento. Na escola não tem, eu perguntaria deixou onde, né? Deixou em que lugar, sei lá se é objeto indireto. Não dá bem, tem hora que não dá para fazer a correspondência com a gramática tradicional. Mas só aqui que são dois argumentos. Deixou ano, deixou quem e onde. São dois complementos, certo? Então aqui, argumento externo, Beto. Argumentos internos, Ana e na escola. Deixa eu ver se tem mais. Próxima página. Ah, não, eu já vim. Ah, tá, é isso mesmo. Agora, todas essas informações que eu falei estão no texto da aula que vocês podem reler e vão entender melhor. Por isso que eu já passei aqui para as nossas árvorezinhas. Mas não se preocupe com desenhar essas árvores todas agora. Vocês vão precisar desenhar apenas uma árvore na atividade que está aberta, ainda tem umas 3 semanas para vocês fazerem, certo? Então aqui eu só coloquei estrutura para o verbo biargumental. Não coloquei para o verbo monoargumental porque é muito simples. O verbo monoargumental, ele chegou. Sintagma nominal, ele chegou, sintagma verbal. Aí não dá para, não precisa. Por isso que eu comecei a fazer a estrutura a partir do verbo biargumental, certo? Então, o verbo biargumental, ele tem dois argumentos. Vamos lá, um argumento sujeito e um complemento. Aqui está. O aluno fez o trabalho. E aqui, vocês já viram essa estrutura, que é bem simples. Aqui é o verbo biargumental, sujeito, o aluno, que é o argumento externo, e o sintagma verbal aqui tem um verbo, não tem apenas o verbo, porque ele não é monoargumental, esse verbo ele requer um complemento, que é o sintagma nominal aqui, o trabalho. Aqui, sintagma nominal aqui, o trabalho. Então, aqui é o argumento, complemento, que equivale ao objeto direto. Mais um exemplo de estrutura com verbo biargumental. Aqui, lá nesse aqui, o verbo é biargumental, o que tem? O argumento sujeito, o argumento externo, e o argumento interno, que é o objeto direto. Esse aqui também é biargumental, sendo que ele tem o argumento externo sujeito e o argumento interno dele aqui é um objeto indireto. A diferença é só na árvore, ele continua sendo o aluno, argumento externo, e a aula, argumento interno. Simples assim. Só diferencia aqui na hora de estruturar a árvore. Que isso aqui é uma outra aula que eu estou colocando só para mostrar para vocês. Aqui seria uma outra aula. Aliás, nós já temos bastante vídeo lá com essas estruturas arbóreas. Se vocês tirarem um tempinho e assistirem todos, vocês vão entender. Ei, a minha conexão está caindo. Ai, Jesus. Eu estou gravando também no OBS, então eu vou esperar a conexão voltar aqui. Eu acho que está avisando que está na hora de encerrar a aula. Voltou. Luziel, parou, mas já voltou. Foi minha conexão. Como vocês continuaram aqui na sala, acho que não foi nem problema do Big Bull, foi a minha conexão mesmo que tinha caído. Bem, então aqui, como eu estava explicando... De novo... Não é possível. Não é possível. Essa conexão não está me deixando terminar a aula.
Oi, gente, aqui minha conexão caiu de novo. Olha, se cair, aí eu deixo para explicar essas árvores numa outra hora, tá bom? Vai ficar caindo, eu nem sei, que eu tô gravando também de um OBS. Vai ficar cheio de interrupção. Aqui, a mesma coisa, sendo que aqui é o sujeito, argumento externo, e aqui o objeto indireto, que é argumento interno. A diferença é que na outra estrutura nós tínhamos sintagma verbal, tem o verbo mais sintagma nominal, e nessa estrutura nós temos o sintagma verbal, verbo mais sintagma preposicional. Veja, porque nós temos aqui uma preposição. Assistiu a aula, esse azinho aqui é craseado, por isso que ele na árvore ele fica assim, porque aqui está a preposição e aqui está o artigo. Quando junta os dois, dá um ar craseado, certo? Então aqui sintagma preposicional tem geralmente essa estrutura, preposição mais sintagma nominal, a aula. Bem, eu acho que tem mais. Se cair de novo, aí vocês tem a próxima página. E sumiu. Bom, mais um exemplo com o verbo desculpa, só quero dizer mono hoje. Biargumental, sendo que é com estrutura de verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Bem simples assim, ó. Argumento externo, que é o sujeito Maria. Aqui o verbo, chamado verbo de ligação na gramática tradicional. E aqui o predicativo do sujeito, que é um sintagma adjetival. Então aqui também é um verbo biargumental, porque ele tem o argumento externo, sujeito, e o argumento interno, que equivale aqui ao predicativo do sujeito. Não, o argumento externo equivale ao sujeito. Ele não precisa aparecer no início da oração, não, Adelson. A estrutura padrão do português... deixa eu colocar aqui para vocês. Então, a estrutura padrão em português é essa aqui. Sujeito... eu coloquei igual em vez de mais. Que seria mais. Sujeito, verbo, objeto. Essa é a estrutura padrão. Então, sujeito, verbo, objeto. Mas essa pode aparecer não nessa ordem. Deixa eu ver aqui um exemplo. O aluno entregou o trabalho. O aluno entregou. Eu não estou lembrando nenhum exemplo. Aconteceu uma coisa estranha. Uma coisa estranha aconteceu, entendeu? Como está na Bíblia, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Então, na ordem direta, o céu e a terra passarão. Aí passará o céu e a terra. Porque essa concordância, que é outro assunto que não está na aula da gente, passará concorda, como o verbo veio antes do sujeito, ela pode concordar com o mais próximo, com o termo mais próximo. Então, eu posso dizer passará o céu e a terra. Então, isso quer dizer o céu e a terra passarão. Então, a estrutura padrão é essa, mas pode aparecer. Na hora de estruturar a árvore, a gente pode inverter, colocar sintagma verbal aqui, sintagma nominal aqui. Porque eu sempre começo assim, porque essa é a estrutura padrão. Mas eu poderia botar o sintagma verbal aqui e o sintagma nominal aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não sei se eu explico para vocês, acho que eu vou explicar, mas aí eu vou explicar uma mais complexa. Mas aí depois eu vou gravar eu vou gravar uma outra só com essa estrutura aqui que é mais complexa, viu, gente? Eu não vou detalhar muito agora, eu só estou querendo mostrar para vocês. Essa aqui é um exemplo com estrutura de verbo bitransitivo ou triargumental. Isso aqui não se preocupe, eu vou gravar depois só com essa estrutura, que ela é mais complexa e para a aula não ficar muito longa hoje. Veja. Ele deu o livro à professora. Então, aqui é o chamado verbo bitransitivo da gramática tradicional, mas ele é
triargumental, ele tem 3 argumentos. Primeiro argumento é aqui o sujeito. E agora ele tem mais 2 argumentos. Então aqui, para a gramática tradicional, ele tem um objeto direto aqui, deu o livro, deu o quê? O livro a quem? A professora, e um objeto indireto. Então, para a gramática tradicional, ele tem objeto direto, objeto indireto. Mas, para nossos interesses, ele tem apenas 2 argumentos, não importa se seja direto ou indireto. O primeiro argumento é o livro, que é o sintagma nominal, e o segundo argumento é aqui, a professora, que é um sintagma preposicional. Deixa eu ver se essa minha arte está meio bagunçada, peraí. Então, aqui, simples assim, não precisa a gente se preocupar. Vamos, essa parte aqui do sintagma nominal, vamos para o sintagma verbal. Esse sintagma verbal, ele tem, veja que ele tem o verbo e seus 2 argumentos. Vejam, esses dois argumentos tem que ficar aqui, nesse mesmo nível aqui, nesse mesmo, vamos chamar de eixo sintagmático aqui, porque ambos são complementos do verbo. Eu expliquei já isso no feedback para a árvore que vocês tinham que apresentar, que inclusive é para vocês entregarem até hoje, e não vou explicar de novo, que para não ficar cansativo, não faz sentido isso aqui ficar dentro desse, porque esse aqui é complemento do verbo, como esse aqui também é. Então, ambos são argumentos internos. Então, eles ficam aqui no mesmo nível. Então, aqui, o sintagma verbal tem verbo, mais sintagma nominal e sintagma preposicional. Assim, ó, 3, você puxou 3 setas. Aqui está, deu, aí sintagma nominal, determinante e nome, o sintagma preposicional tem preposição aqui, mais o outro sintagma nominal dentro dele, que é o determinante e nome. Veja que esse a na árvore fica assim, porque na verdade é preposição a mais artigo definido feminino a, que dá esse a craseado. Exatamente, fica na mesma hierarquia. Não fica dentro do... O objeto indireto não vai ficar dentro do objeto direto, não faz sentido. Por quê? Eles têm o mesmo nível, eles são complementos do verbo, ou seja, eles são argumentos internos do verbo. E para concluir, depois eu vou dar mais uma só com essas árvores. É uma outra da mesma coisa, sendo que a única coisa que eu mudei aqui foi em vez da preposição a, coloquei a preposição para. Somente a mesma coisa. O menino aqui, sujeito, o argumento externo, deu. Esse verbo, ele é triargumental, porque vai precisar de um sujeito. Alguém tem que ter dado o verbo dar. Precisa que alguém dê, certo? É diferente de chover, é diferente de haver. Então, ele precisa desse argumento externo. Se tiver na oração não aparecer por algum motivo, mas ele tem que... Aparece só morfema 0 aqui, mas é porque não apareceu naquela oração, mas ele requer, certo? Ele requer o argumento sujeito e ele requer quem dá alguma coisa a alguém, ele requer 2 argumentos, que é esse argumento, 2 argumentos internos. Então, o troco e para o funcionário, ambos são argumentos internos. Alguma dúvida? E o que eu vou explicar para vocês em outro momento é que, por exemplo, está lá na atividade que vocês vão fazer, tem 3 semanas, depois vocês vão ver direitinho, depois vocês vão tirar dúvida, que, por exemplo, nem sempre o objeto indireto, o objeto direto vem bonitinho assim, como sintagma nominal, certo? Pode ser um pronome, certo? Pode ser apenas, por exemplo, deu o para o funcionário. O menino deu o. Eu vou escrever aqui. Eita, estou escrevendo tudo em maiúsculo. Então, poderia ser aqui. Então, esse pronome aqui, né, pronome oblíquo átono,
ele substituiu aqui, né, o troco. Então, aqui ele é o objeto direto, ou ele é o argumento interno. Pode aparecer assim no texto para vocês. Assim como o objeto indireto, pode ser um li, certo? O li substitui, na linguagem culta, objeto indireto. Então, quando as pessoas falam, eu lhe vi, é um desvio da norma padrão, porque o verbo ver, ele requer objeto direto. Aí você faz, eu lhe vi. O lhe é para substituir um objeto indireto. Então, eu posso dizer, eu lhe vi é complicado. Eu lhe amo, é até romântico, mas também desvio da norma culta. Qual a oração que é Adelson? Essa aqui, ela é triargumental. Essa aqui tem 3 argumentos, porque depois você vai assistir do início, o sujeito é considerado um argumento externo. Aí é que tem 2 internos, que é o troco e para o funcionário. São 2 internos e um externo. Esse verbo é tri, exatamente, ele é triargumental. Ok? E esse li que eu estou explicando, ele poderia, porque aqui está tudo bonitinho, porque eu quis colocar na árvore, mas nem sempre aparece assim. Pode ser um li. Ele lhe deu troco. Deixa eu colocar aqui. Então, ele lhe deu troco. Continua sendo, o verbo deu aqui continua sendo triargumental. O troco é um argumento e lhe é outro. O troco é o argumento que equivale ao objeto direto, deu o que, e o lhe equivale ao objeto indireto, deu a quem. Deu o que, o troco e a quem. Aí esse lhe aqui só dá para saber quem é num contexto. Certo? Outra coisa. Ele me mostrou o caminho. Então, aqui também é triargumental. Ele mostrou o quê? Aqui é um argumento, o caminho. A quem, a mim, que no caso aqui é o me, ok? Então, aqui ele mostrou, é um verbo triargumental. Ele tem aqui o sujeito, o argumento externo, ele, mostrou, e 2 argumentos internos, me e o caminho. Bem, gente, por hoje tá bom, ok? Já tô cansada. Vocês vão assistir direitinho, com calma, anotar as dúvidas que eu vou. Aí vocês me avisam quando tiver mais dúvidas, mais de um aluno, eu abro um dia a sala só para tirar dúvida, tá certo? Boa noite. Então, até a próxima. Quando vocês tentarem fazer essa atividade que eu abri, que eu estou dando 3 semanas, vocês vão. Aí vão começar as dúvidas, fica melhor. Aí vocês vão aparecer para tirar as dúvidas, gente. Bye, bye.